Queridos amigos aqui presentes, aqueles que nos ouvem pela Rádio Boa Nova e aos telespectadores da TV Mundo Maior. É sempre um prazer nos encontrarmos nesta casa de amor para estudarmos juntos os ensinamentos do Mestre Jesus. E a este nosso irmão maior pedimos o amparo, o auxílio e a força para compreendermos os seus ensinamentos e gravá-los em nossos corações. Antes de entrarmos em dois temas absolutamente atuais e importantíssimos, façamos, conforme o calendário espírita, uma homenagem. E a homenagem hoje não é a uma pessoa, é a um livro. E não é um livro qualquer, é um livro importantíssimo da codificação espírita que nos mostra as verdades sobre as penas e os gozos da vida espiritual. Falamos do livro O Céu e o Inferno, publicado em 1º de agosto de 1865. Portanto, hoje, se a minha matemática não está errada, fazem 148 anos da publicação desta obra magnífica. Este livro explica a justiça divina segundo o Espiritismo. A primeira tradução em português foi feita em 1876 pelo Dr. Joaquim Carlos Travassos. Este livro oferece um estudo comparado das doutrinas a respeito da passagem da vida corporal para a vida espiritual. Aborda temas como as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, por que os espíritas não temem a morte, entre outros assuntos importantíssimos. Apresenta também casos reais que demonstram a verdadeira situação da alma no momento e após a morte do corpo físico. Através dos ensinamentos deste livro, é possível compreender a lei de causa e efeito e conhecer como se processa a justiça divina. A melhor forma de homenagearmos esta obra é lê-la. Leiamos O Céu e o Inferno para compreendermos o que precisamos fazer nesta reencarnação para que a nossa consciência não nos julgue de forma severa quando desencarnarmos. A eletricidade é boa ou má? Traz benefícios ou malefícios? Ninguém, em sã consciência, diria que a eletricidade é má. Diria que ela teria que ser banida porque apresenta perigos e malefícios. Ninguém, em sã consciência, defenderia a volta ao tempo dos lampiões e das lamparinas. Ninguém, em sã consciência, taxaria a eletricidade de um retrocesso para a humanidade. A eletricidade nos proporciona inúmeros benefícios. Move máquinas, traz o conforto da luz elétrica para os nossos lares, entre diversas outras maravilhas que ajudaram a humanidade. Porém, a eletricidade, quando mal manuseada, seja por negligência ou desconhecimento, torna-se um perigo para as nossas vidas. Pode nos matar, pode ser utilizada para ferir o semelhante. Portanto, os benefícios ou os malefícios da eletricidade depende de como nós a utilizamos, de como nós a usamos em nossa vida. Seguindo essa linha de raciocínio que nós expomos, a internet é boa ou má? Nos traz benefícios ou malefícios? Ora, da mesma forma que todas as descobertas e invenções da humanidade, ela tem aspectos positivos e negativos.
proporciona inúmeros benefícios que facilitam a nossa vida. Mas, se a utilizarmos indevidamente, nos traz muitos malefícios e perigos para a nossa existência. Somos testemunhas privilegiadas de uma verdadeira revolução do conhecimento. Revolução na produção, distribuição e obtenção de informações. Hoje, por dia, se produz mais informações do que décadas na Idade Média, que dirá até de toda a Idade Média. Nas últimas décadas, as informações e a cultura em geral, seja de boa ou de péssima qualidade, invadiram os nossos lares e os lares de praticamente toda a humanidade. E invadiu por meio de diversos equipamentos eletrônicos, televisão, rádio, DVD. Não falarei do videocassete, porque senão denunciará a minha antiguidade, a minha idade. Então ficamos só nesses, mas, claro, o computador. E foi pelo computador que surgiu essa ferramenta extraordinária chamada internet, que coloca praticamente todo o conhecimento gerado e adquirido pela humanidade ao alcance dos nossos dedos. Não precisamos mais sair da nossa casa para obter o conhecimento. Basta apenas utilizarmos a nossa curiosidade e os nossos dedos. O computador e, consequentemente, a internet invadiram as empresas, os hospitais, os bancos, o comércio, as escolas e os nossos lares. Ou seja, está entranhada nas nossas vidas. Não há como nós não toparmos com a internet e os computadores nas nossas vidas. Nesse contexto, os pais, as famílias se questionam: como educar os nossos filhos? Como aproveitar apenas os benefícios da internet? Como nos proteger dos seus perigos na rotina familiar, no dia a dia de uma família? Para que nós possamos refletir sobre essas questões, se faz necessário analisarmos alguns dos benefícios e dos perigos da internet. Obviamente que analisaremos apenas alguns. Existem muitos perigos e muitos benefícios, mas nos concentremos apenas em alguns, nos mais importantes. E comecemos, claro, pelos perigos que a internet nos apresenta. Em linhas gerais, a internet apresenta 3 grandes perigos. Primeiro, a dependência virtual. Segundo, a explosão do sexo virtual e da pornografia em geral. Terceiro, a utilização do ICE, uma droga criada especificamente para os internautas que adoram jogar games e também videogame. Quem nunca ouviu esta famosa frase? Eu não sou um viciado. Quando eu quiser, eu paro. Praticamente todos nós já ouvimos esta frase. E ao ouvirmos esta frase, nós lembramos das drogas, do álcool, do fumo e de tantos outros vícios. Mas, cada vez mais, os pais, educadores, psicólogos e demais profissionais destas áreas deparam-se com um outro tipo de vício que cresce cada vez mais: a dependência virtual, a dependência da internet, do computador, do mundo virtual. Quantos filhos não se trancam num quarto e passam horas, muitas vezes dias, nos casos mais graves, navegando? Parece que ele está em uma outra dimensão,
num outro mundo. Abdicam do convívio familiar. Separam-se fisicamente dos parentes, pois praticamente vivem isolados dentro do próprio lar, dentro do ambiente em que está o computador. Se tirar o computador ou tirar o acesso à internet, parece que acabou o mundo. Muitos abdicam de horas de sono e do tempo necessário para uma boa alimentação para ficarem mais tempo plugados, navegando pelo mundo virtual. Trocaram o diálogo e o convívio familiar pela internet. O mundo de possibilidades trazidas pela internet fascina, e fascina a todos nós, porque nos abre uma janela para o mundo, nos abre uma janela que nos permite acessar praticamente todo o mundo e todas as informações. Muitas pessoas, principalmente os jovens, não conseguem controlar esse fascínio e, consequentemente, não conseguem impor limites à sua utilização. Rendem-se às diversas formas de satisfação do prazer, seja ela qual for, que o mundo virtual nos proporciona. O foco dessa conversa são as crianças e os jovens, mas é óbvio que a dependência virtual não se limita a esta faixa etária. Todos nós estamos sujeitos a esta dependência. Quantas pessoas, quantos maridos, quantas esposas não brigam pelo uso excessivo da internet? Muitas crianças perdem a vontade de brincar e jovens isolam-se do convívio familiar. Mas também outras faixas etárias estão suscetíveis aos encantos da internet e à possibilidade de caírem numa dependência virtual. Nós somos espíritos imperfeitos, estagiando nessa reencarnação justamente para nos aprimorarmos. Todos nós temos inúmeras virtudes, mas também temos as nossas imperfeições, também temos os nossos erros. Ora, se a humanidade é imperfeita, se a humanidade tem os seus vícios, a internet, como uma criação humana, reflete também essas imperfeições, reflete também esses vícios e as fraquezas próprias da humanidade. E essa constatação nos leva ao segundo perigo, o sexo virtual, a pornografia. Uma das compulsões que mais atormentam a humanidade é justamente o sexo. Estima-se que 1% dos internautas são viciados em sexo virtual. E nós estamos falando de 1% num universo que abrange praticamente toda a humanidade, que utiliza o computador e a internet. Cerca de 16% dos usuários brasileiros passam mais de 14 horas semanais em sites pornográficos. Quanto tempo nós perdemos de trabalho, de estudo, de lazer, satisfazendo as nossas compulsões. Essa vazão dos desequilíbrios sexuais fez surgir até um novo tipo de infidelidade, a virtual. Agora, até a traição é virtual. E as pessoas acham que não estão cometendo nenhum erro. Não, mas eu nem peguei, foi só virtual. A internet, como tantas outras ferramentas humanas, traz benefícios, mas pode ser utilizada também para nos manter aferrados, presos à satisfação dos prazeres e das paixões terrenas, das paixões humanas. Por último, o terceiro grande perigo que a internet nos traz é o ICE,
que significa gelo em inglês, que é uma droga do grupo das anfetaminas, um estimulante do sistema nervoso central. E foi criada especificamente para os jogadores de videogame ou dos games em computadores. Barata, com um custo muito baixo, é vendido sob a forma de pedras de cristais transparentes, que pode ser dissolvida em bebidas, pode ser fumada e até mesmo injetada na veia. O seu consumo causa no cérebro uma sensação de bem-estar, de leveza. Os reflexos motores ficam mais aguçados, o cansaço parece sumir, consegue-se ficar mais de 12 horas plugados ininterruptamente, sem nenhuma sensação de cansaço. Claro, perfeito para quem joga videogame ou para quem quer jogar games, porque mantém a atenção absolutamente presa. Claro que esse benefício ilusório tem o seu preço. Pode provocar a sua utilização, pode provocar desde convulsões até a morte por parada cardíaca, sem dizer nos inúmeros danos neurológicos, visuais e outros que ela pode causar. O quadro que acabamos de descrever é preocupante. Nós poderíamos dizer, então temos que banir a internet, porque ela só nos traz perigos? Óbvio que não. A internet tem inúmeros benefícios. É uma fonte fantástica de pesquisa. É uma fonte fantástica de obtenção do conhecimento. Há muitos sites e salas de bate-papo úteis para as crianças e os adolescentes, que inclusive os ajudam a se conectar com os amigos, que podem inclusive ajudar aquelas crianças e aqueles jovens que são mais tímidos e retraídos por natureza, que têm dificuldades de estabelecer uma amizade, um contato, uma conversa. A internet facilita o contato das pessoas, diminuindo distâncias. Nós podemos conversar com os nossos amigos ou parentes que estão longe, do outro lado do mundo. Permite que encontremos pessoas que nós perdemos contatos. Aqueles nossos amigos da faculdade, do colégio, ou até outros mais recentes, mas que nós, por um motivo ou outro, perdemos o contato. A internet permite que expandamos as possibilidades de educação com os cursos online, muitos até de graduação e pós-graduação. Por último, permite que muitos profissionais trabalhem em casa, aumentando o tempo de convívio familiar, permitindo que acompanhem mais de perto o desenvolvimento dos filhos. Diante dos benefícios e dos perigos expostos, que atitude devemos tomar em relação à internet? Liberar? Proibir? Eliminá-la dos nossos lares? Eliminá-la do planeta? Ora, proibi-la seria privar os nossos filhos de uma importante ferramenta que enriquece o aprendizado e o desenvolvimento intelectual, científico e tecnológico, que proporciona lazer e possibilita a aproximação das pessoas. A internet é uma grande invenção da humanidade, desde que saibamos utilizá-la. Então a solução é liberar, sem restrições, sem nenhum tipo de acompanhamento? Obviamente que não. Nenhuma ferramenta pode se tornar o centro das atenções na vida de uma pessoa, principalmente de uma criança ou de um jovem, que muitas vezes ainda não tem a maturidade necessária para encarar os benefícios e os malefícios.
A internet, como toda tecnologia, necessita de bom senso na sua utilização. Portanto, o caminho é ensinarmos os nossos filhos a utilizar corretamente a internet, sem exageros, com bom senso. É tarefa dos pais orientar os filhos sobre os benefícios e os perigos da internet, de impor limites à utilização dela e do computador, de controlar e supervisionar o seu uso. O que o meu filho está acessando? Que página ele está acessando? Que conteúdo ele está procurando? É tarefa dos pais propor atividades que reúnam toda a família e mostrem às crianças e aos jovens que a vida não se resume a trancar-se no quarto e ficar navegando pelo mundo virtual horas a fio. Limitemos as horas de uso da internet para que possamos programar atividades que envolvam toda a família, como jogos, brincadeiras, diálogo familiar, passeios, entre outros. Porque não adianta apenas estipular um tempo se não há outras atividades para entreter as nossas crianças e os nossos jovens. Incentivemos neles o prazer da leitura, da prática esportiva, entre outras atividades. Na vida, tudo tem o seu tempo. Dá para fazermos tudo, desde que façamos com bom senso. Os pais precisam tomar em suas mãos a responsabilidade de educar os seus filhos quanto à utilização correta das descobertas e das invenções da humanidade. É responsabilidade dos pais educar os filhos quanto à utilização de tudo aquilo que a humanidade nos proporcionou em termos de descobertas e invenções. Falando em responsabilidade, há o outro lado desta moeda. Porque, por enquanto, falamos da responsabilidade dos pais com os filhos. E muitas pessoas, principalmente os jovens, acreditam que a relação entre pais e filhos tem apenas uma via: a responsabilidade dos pais com eles, dos pais com os filhos. Os jovens afirmam que os pais têm a responsabilidade de educá-los, de ampará-los, de provê-los quando da fragilidade, seja como criança ou adolescente. Muitos até dizem de prover as suas necessidades materiais. E quando os pais ficam velhos? Quando os pais chegam naquela idade onde a fragilidade que a criança demonstrava passou para o seu pai pelo andar dos anos. Com o passar do tempo, nós envelhecemos. O peso da idade chega, começam a aparecer os problemas de DNA, data de nascimento avançada. E o que fazer neste momento? A sociedade tem o dever de amparar a terceira idade. E esse dever é ainda maior dos filhos com os seus pais. E não é apenas um dever moral, mas também legal, previsto na legislação humana. Os nossos pais nos receberam de braços abertos, com amor, carinho, renúncia, paciência, muitos com extremo sacrifício. E mesmo que os nossos pais tenham sido negligentes ou irresponsáveis, mesmo assim lhes devemos gratidão e respeito, pois eles nos proporcionaram o retorno à vida terrena, permitiram que nós reencarnássemos, que nós tivéssemos mais uma oportunidade no corpo físico. Nos deram a oportunidade bendita da reencarnação. Por isso,
ao chegarem à terceira idade, nossos pais não podem ser descartados como objetos sem nenhum valor, que já cumpriram o seu tempo na terra e, como não têm mais condições de produzir riqueza material, a sociedade e muitos filhos classificam como inúteis e descartáveis. Infelizmente, o cenário que vemos é de muitos pais abandonados, materialmente ou afetivamente, pelos filhos. E muitas vezes abandonados das duas formas, materialmente e afetivamente. Quantos pais não são internados indevidamente em asilos? Não por necessidade, mas por conveniência. É importante ressaltar que nós nos referimos aos casos de abandono, porque por vezes é mesmo necessária a internação, seja porque os idosos precisam de um atendimento médico 24 horas, ou porque o idoso requer um acompanhamento constante que os familiares, por trabalharem, não conseguem prover. Mas, infelizmente, o que muitas vezes ocorre é o abandono, é a negligência por parte dos filhos com os seus pais. Filhos e netos que não visitam os seus pais ou avós, ou fazem até uma visitinha no começo, mas com o tempo espaçam cada vez mais a visitinha. Ah, eu não tenho paciência, conta sempre a mesma história, mas ouvir é um gesto de caridade. Será que quando nós chegarmos à terceira idade, nós também não repetiremos as mesmas histórias? Como nós queremos ser tratados pelos nossos filhos? Amparar os nossos pais é um gesto de gratidão e de caridade. Sejamos um exemplo de conduta para os nossos filhos. Mostremos a eles como respeitar os idosos, para que no futuro possamos também ser respeitados. Infelizmente, a humanidade ainda está imersa na ingratidão. Muitos filhos ainda não têm essa noção de que precisam amparar os seus pais. Tanto que existe um velho ditado que eu cansei muito de ouvir no interior de São Paulo, que diz: um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam um pai. Vejamos a importância dos exemplos dos pais para os filhos nesta singela história no qual encerraremos a nossa conversa de hoje. Essa história está numa música caipira chamada Couro de Boi, lá da década de 50, se eu não me engano, mas que já nos traz uma sabedoria tremenda. Sentindo o peso dos anos, sem conseguir mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado, a esposa deu de implicar. Disse ela: mande o velho embora, se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar. Meu pai, eu vim aqui lhe pedir para o senhor se mudar. Hoje, aqui da minha casa, o senhor tem que sair. Leva esse couro de boi que eu acabei de curtir para lhe servir de coberta aonde o senhor for dormir. Calado, o pobre velho pegou o couro e saiu. O seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô e o seu paletó sacudiu. Chorando, metade daquele couro ele pediu. Comovido, para não ver o neto chorando, o velhinho cortou o couro no meio e o entregou para o netinho. Quando o menino voltou, o seu pai lhe perguntou: para que você quer este couro que o seu avô levou?
respondeu o menino: um dia eu me casarei, o senhor ficará velho e comigo irá morar. Pode ser que aconteça de nós não nos combinarmos. Nesse caso, essa metade do couro eu darei para o senhor levar. Muito bem. Podemos agora, após a exposição, participar ativamente da reunião, fazendo perguntas ao expositor dentro do tema que foi apresentado hoje, para engrandecer os nossos conhecimentos, a nossa participação e beneficiar ainda mais a todos nós. Ainda bem que eu não cantei para vocês, né? Eu sou uma pessoa caridosa, não faria isso com vocês. Boa noite. Boa noite. Não é bem uma pergunta, mas um comentário em cima da vossa palestra. Inclusive, se reportando ao fato internet, né? Eu entendo também, particularmente, que também é um caso de consciência. Até porque tudo que nos envolve aqui no planeta é uma questão de consciência e equilíbrio. Mas quando se fala em internet, evidentemente, tem um grande público aí infantil, adolescente, também adulto, evidente. Mas, principalmente, como você falou, em questão de games, jogos, etc., etc., abrange muito assim o lado infantil e o adolescente, né? Visto que é mais um atributo aos pais para ficarem, das tarefas que já têm, de ficarem atentos, né? Mas eu entendo que tudo é uma questão de consciência, envolve tudo dentro de um equilíbrio. E só complementando, ouvindo uma reportagem de um especialista a respeito desse assunto também, ele falou assim que lugar de computador não é no quarto, é na sala. É só isso. Obrigado. Com certeza. Tudo que envolve as atitudes humanas é uma questão de consciência. Porque nós, humanos, no nosso atual estágio, nós temos um grande problema. Nós nunca somos sensatos, ou raramente somos sensatos. Nós sempre nos posicionamos nos extremos. Ou é tudo, ou é nada. E isso, na infância, é muito forte. Porque a criança, lembremos que ela é, sim, um espírito que já teve diversas reencarnações. Ele não foi criado agora, já tem todo um passado, um histórico, tendências, vivências e experiências. Mas, quando encarnamos no corpo físico, até para que nós, os pais, possam trabalhar as imperfeições e as tendências da criança, essas características espirituais são obscurecidas. Então, a criança, por definição, pela sua imaturidade, é óbvio que se ela gosta de um joguinho ou de um determinado site, se deixar, ela fica 24 horas naquilo, ou até a hora que ela cansar. É papel, por isso que nós dissemos, dos pais trabalhar esta consciência nos seus filhos. É óbvio que cada criança tem um grau diferente de consciência, uns são mais, outros são menos, mas são os pais que têm o dever e a tarefa de incutir essa consciência nos seus filhos. E como o senhor bem falou, lugar de computador, uma das formas de nós controlarmos o uso da internet e ensinarmos esta consciência aos nossos filhos é não deixar o computador lá no quarto à disposição para a hora que ele quiser. Porque aí muitos pais fazem isso até como uma forma de transferência. Mas enquanto ele está lá no quarto jogando, ele não me enche o saco. Não me faz perguntinha, eu consigo aqui ver a novela, o jogo e fico em paz. Essa não é a postura. Não foi para isso que nós nos comprometemos do plano espiritual. Quando aceitamos receber aquele espírito como o nosso filho, para direcioná-lo na vida, para fazê-lo progredir espiritualmente. Boa noite, Marcos. Boa noite.
Eu gostaria que você fizesse uma colocação, porque todos nós sabemos que, a exemplo de Jesus, o amor não tem limites, nem a caridade tem limites. Mas nós sabemos aqui das nossas limitações, até mesmo por ser um mundo de prova e expiação. E temos situações de relações mãe e filhos, ou pai e filhos, onde o histórico é muito grave, muito sério. Talvez até muito do que aqui ouviu a sua bela exposição, até ficou angustiado. Eu gostaria que você comentasse em casos onde, muitas vezes, a convivência, até por um histórico de vida, é muito difícil de haver a condição de se viver junto. Como fica esse espírito que pode servir de consolo para ele? Porque nós sabemos de histórias bem tristes mesmo. O consolo é nós sabermos que reencarnar em família, reencarnar com um filho, ou um filho reencarnar com um pai, jamais é um castigo. Porque Deus não coloca a reencarnação, a convivência familiar, como castigo. Na verdade, é uma oportunidade de reajuste. Então, se aquela criança, se aquele pai veio até nós, até o nosso seio familiar, e há uma relação complicada, possivelmente por existências anteriores, essa é a oportunidade de nós repararmos, reajustarmos. Essa é a oportunidade de praticarmos a paciência, de praticarmos o amor, de termos humildade, de sabermos reconhecer os nossos erros e as nossas imperfeições. Na verdade, a família é o plantio do amor. É na família que nós plantamos a semente do amor. Então, se nós reencarnamos com um ente querido, com um parente ao qual tivemos divergências, problemas no passado, não encaremos como um castigo, encaremos como uma oportunidade de reajuste. Terão dificuldades? Terão, obviamente. Mas todas essas dificuldades, superar essas dificuldades, está em nossas mãos. Será que não é a oportunidade de nós trabalharmos a humildade, de nós trabalharmos a paciência, de nós aprendermos a ouvir? Porque muitos jovens falam, meus pais não me ouvem, meus pais nem sabem, não querem saber o que eu tenho a dizer. Mas esses jovens escutam os seus pais? Ouvem os seus pais? Então, que façamos uma reflexão de que família não é castigo, é oportunidade de melhoria. E antes de criticar o nosso familiar, façamos uma autoanálise e vejamos se nós também estamos fazendo a nossa parte. Marcos, você falou sobre o Ice. É uma droga também que existe no mercado aí que eu desconhecia essa informação. Eu também desconhecia, mas é uma droga realmente física, é uma droga que é vendida pela internet e de todas as outras formas que qualquer outra droga, mas que as suas consequências, aquilo que ele causa organicamente no corpo, é próprio para quem joga. Então, depois de 20 minutos da sua ingestão, o coração dispara, a pressão arterial sobe, a capacidade motora fica mais aguçada, parece que o cansaço some. Por isso que quem joga games e videogame é o principal usuário dessa droga. Porque os efeitos dela contribuem para que, ilusoriamente, a pessoa se sinta mais atenta ao game, tenha o seu reflexo mais rápido, né? Porque os games exigem reflexo rápido, raciocínio rápido. Então, é uma droga vendida realmente. O que há também, que nós não abordamos, são as drogas chamadas virtuais, que são arquivos digitais, arquivos de som, de vídeo, que pelos sons, pela movimentação de cores, de luzes, causam certas interferências no cérebro. Isso é bastante conhecido. Existem casos, pessoas que têm epilepsia, muitas vezes ao verem uma imagem muito forte, onde há uma alternância muito grande de cores, elas têm um ataque epilético. Quem já não assistiu uma TV 3D muito de perto e não sentiu um certo enjoo, mal-estar?
Tudo isso é reflexo da imagem, do que a imagem causa no nosso cérebro. Então o Ice é uma droga física mesmo, é uma droga como qualquer outra, mas tem também agora as drogas virtuais. Arquivos que procuram mexer com o cérebro, dando-nos sensações diversas, causando muitas vezes vômitos, vertigens, desmaios, uma sensação que aparentemente é boa, mas que, dependendo da maneira como o nosso cérebro recebe aquela informação, pode ser extremamente prejudicial. Suas considerações finais? Na história com a qual nós encerramos a nossa conversa, fica claro a importância do exemplo na educação dos nossos filhos. E o maior exemplo que nós podemos oferecer é tratar os idosos, sejam eles nossos pais ou não, com muito respeito e dentro de 2 preceitos: a lei de gratidão e a lei de caridade. Tenhamos respeito e estima por aqueles que, com seu esforço e dedicação, pavimentaram o caminho que estamos trilhando. Foram eles, muitas vezes com grandes sacrifícios, que tornaram a estrada que trilhamos mais plana, mais suave, mais confortável. Aproveitemos as experiências e os ensinamentos, a sabedoria que somente os longos anos de caminhada na vida terrena proporcionam. Se, pelo imperativo da necessidade, precisamos internar os nossos entes queridos, os visitemos com frequência. Não os privemos do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa paciência e, principalmente, da nossa gratidão. Lembremos 2 ensinamentos importantíssimos. Primeiro, do apóstolo Paulo, que na primeira epístola a Timóteo escreveu: se alguém não tem cuidado com os seus e principalmente com os da sua família, negou a fé. E o segundo é do Mestre Jesus, que há mais de 2000 anos já nos ensinou: honrai pai e mãe. Muito obrigado pela paciência, que possamos nos encontrar brevemente para estudarmos juntos os ensinamentos do Mestre Jesus. Muito obrigado.